Olá, turma, tudo bem? Bom, hoje a gente vai trabalhar então a simplificação. E na verdade a gente vai trabalhar a simplificação lá que vai ocorrer nos resultados ou nos cálculos da multiplicação dos números racionais. Então eu tenho aqui três exemplos e vamos conferir então aqui como eu faço. Bom, até agora a gente faz a multiplicação de que forma? Aqui, ó. Bom, como eu ensinei para vocês, multiplicação de números racionais é multiplicar denominador por denominador, numerador por numerador, tá? Então, em cima, embaixo, embaixo, ok? Então, a gente vai ter, primeira regra dos sinais, mais vezes menos, menos, menos vezes menos, resultado positivo, tá? Agora, no numerador, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 7, 105. 2 vezes 7, 14. 14 vezes 5, 70. Tá? Ou podia ser feito 2 vezes 5, que daria 10. 10 vezes 7, 70. Então a gente pode, às vezes, arranjar os números, as multiplicações, para facilitar nosso cálculo. Bom, nós temos aqui então 105 70avos. E agora, como a gente sabe, sempre temos que simplificar e indo encontrando um número que dá para dividir tanto embaixo quanto em cima, tá, dessa fração. Então, aqui no caso, se eu perceber, eles terminam em 5 e em 0. Ou seja, lá pelos critérios de divisibilidade, esses números são divisíveis por 5. Então eu posso simplificar embaixo e em cima por 5. 105 dividido por 5, nós temos ali 21. 70 dividido por 5, quanto que dá? Nós temos ali então 14, tá? Né? Lembre, às vezes aqui eu tô fazendo de cabeça ou já sei a resposta, mas vocês podem fazer lá no rascunho bem rápido, tá? Bom, se eu observar aqui ainda, 21 e 14, dá para simplificar mais uma vez. O 21 está na tabuada do 7, o 14 está na tabuada do 7. Então, eu posso simplificar novamente por 7. O que vai acontecer? 21 dividido por 7, 3. 14 dividido por 7, 2. Ou seja, resposta final, porque agora nós temos aqui 3 meios, ou seja, tanto em cima quanto embaixo são números primos, só dá para dividir por eles mesmos. Então, a nossa resposta final, né, indivisível ali, os valores. Bom, aqui então tá a simplificação quando a gente já tem a resposta da multiplicação então dos meus números racionais. Mas existe um outro método e que vocês vão ver aqui que é o mesmo exemplo, tá feito de uma nova forma. Observem só, tá? E o que agora a gente tem que cuidar? Bom, o que eu posso fazer e observar na minha conta para simplificar de uma maneira mais rápida? Se eu tiver frações, tá? E eu observar que o numerador de uma fração e o denominador de outra fração é possível dividir pelo mesmo valor, tá? Tipo aqui, ó, o 7 e o 7, eu poderia dividir ele, né? Ou seja, simplificar por 7. Concordam? Se eu dividir aqui por 7, a resposta vai ser 1. Se eu dividir aqui por 7, a resposta também vai ser 1, tá? Olha só, numerador e denominador têm o mesmo valor ou é possível dividir pelo mesmo valor? Tipo, aqui no 7 tivesse um 14, eu posso dividir ainda o 14 pelo 7? Então a gente tem que ter esse olho, né, de cuidar agora que número é ou não possível ser divisor ali, tá? Então nós temos 1 e 1 aqui como resposta da simplificação. Ó, já simplifiquei aqui embaixo e em cima. Posso fazer com outro número? Vamos pensar. Aqui eu tenho 5, que dá para dividir, né, por 5 com o denominador dessa fração. Ó. O numerador aqui
eu consigo dividir por 5, o denominador aqui eu consigo dividir por 5. Tá? Numerador e denominador de uma fração, olha aqui, que está no nosso cálculo. Então, aqui, se eu dividir por 5, dá 1 e não precisa escrever, ó, simplificação, que nem está aqui para não confundir, só mentalizar. Ó. 5 dividido por 5 dá 1, 5 dividido por 5 dá 1, ou seja, agora a gente já simplificou um pouquinho, facilitou meu cálculo, e o que vai acontecer agora? É só resolver a multiplicação com os novos valores aqui, com as simplificações que a gente já fez, tá? Então essa aqui é uma simplificação que a gente utiliza na multiplicação de frações ou de números racionais ali, né? Então agora os sinais, mais vezes menos, menos, menos vezes menos, mais, ó, 1 vezes 3, né? Tem que fazer a mesma coisa, 1 vezes 3, 3, 3 vezes 1, 3, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, no caso aqui, né? 2. Olha só, a gente obteve a mesma resposta. Claro, né? Era óbvio porque nós temos a mesma continha, só que, olha aqui, ó, a gente não precisou construir esses números grandes e depois simplificar, né? Talvez tenha alguma dificuldade ali. A gente pode observar, então, o que, né? Se existem números no numerador de uma fração e no denominador de outra, que é possível dividir por um mesmo valor, tá? Então, faz esses tracinhos e coloca a resposta do resultado dessa divisão, né? Desse mesmo valor. Bom, vamos ver aqui um outro exemplo, né? Aqui eu botei de 3 para vocês verem que funciona. Pode ser, ó, como 5 e 5 está bem lá longe, mas também bem comumzinho, vocês podem utilizar para quando eu tenho só duas frações. Olha só. Se eu observar aqui, o 7 e o 4 não dá para simplificar, mas o 18 e o 12 dá. Aqui, né, vamos pensar que a gente não tem o olho muito apurado, que dá para, né, simplificar o máximo possível. Vamos pensar que eu sei que aqui o 18 é par e o 12 é par. Se eles são pares, dá para simplificar por 2. Então eu posso dividir esse e esse por 2. Quanto dá 18 dividido por 2? 18 dividido por 2, 9. 12 dividido por 2. 12 dividido por 2, 6. Olha ali, ó. 6 e 9 são os meus novos valores que a gente fez utilizando essa simplificação na multiplicação, tá? Então agora é só fazer a regra dos sinais, menos vezes mais. Menos 7 vezes 9, 63. 6 vezes 4, 24. Só que se eu observar esses números, né, dessa resposta, lembre lá dos critérios de divisibilidade. 6 mais 3 dá 9. O critério de divisibilidade por 3 diz que quando eu somo, né, e o resultado for um número divisível por 3, esse número também é divisível por 3. Então 6 mais 3, 9. 9 dá para dividir por 3. Então aqui dá para dividir por 3. 4 com mais 2 dá 6. 6 dá para dividir por 3. Então quer dizer que tanto esse número quanto esse eu posso simplificar por 3. Se eu dividir 63 por 3, eu vou ter o quê? 21. Se eu tiver a divisão 24 dividido por 3, eu vou ter quanto? 8 vezes 3, né? 24, então 8. Olha aqui, não posso mais simplificar, né? Agora sim, não existe mais nenhum critério. O que acontece? Mesmo a gente ter feito a simplificação aqui, né, por 2, obtendo um novo valor, aqui no finalzinho a gente observa que pode sim ter que simplificar novamente. Então, cuidado, tá? Mesmo simplificando assim, pode sobrar, às vezes, uma nova simplificação.
Então, esse tipo de simplificação é para ajudar vocês em alguns cálculos onde os valores podem ser muito grandes, né, e se tornarem difíceis de simplificar lá no final. Então, vocês podem conseguir simplificar, né, no processo antes de resolver a multiplicação. Então, turma, só para reforçar, lembrem, tá? Essa forma de simplificação só se aplica na multiplicação, tá? Então, só quando eu tiver multiplicação. Adição, soma ou lá na divisão ainda, não se aplica, tá? Só multiplicações, ok? Bom, turma, então, bons estudos e até a próxima aula.